Ao contrário de todos os outros transtornos na psiquiatria, o TDAH ele tem o tratamento aprovado como primeira linha, como um dos tratamentos que tem o maior tamanho de efeito na medicina. Esse artigo mostra exatamente isso. O tamanho do efeito dos estimulantes para os sintomas nucleares do TDAH só foi menor do que os antibióticos na úlcera péptica. Ou seja, a gente está falando do tratamento com maior tamanho de efeito na medicina. Então, você usar os psicoestimulantes ou os não estimulantes, como a gente vai ver aqui na frente, mesmo esses tendo um menor tamanho de efeito, isso é uma estratégia que muda a vida das pessoas. Quando a gente é referência ao TDAH, a gente vê que talvez o tratamento do TDAH é aquele que mais muda a vida de quem tem a patologia. Só que a decisão de iniciar o tratamento, ela não pode só se basear nesse alto tamanho de eficácia. A gente precisa individualizar isso para cada paciente. E vários fatores vão influenciar isso. Um deles, a resposta. O paciente está satisfeito com aquilo que ele melhorou? Ele melhorou, além dos sintomas nucleares, os sintomas associados do TDAH, a disfunção executiva, a desregulação emocional, a aversão ao atraso, muito comum em pacientes com TDAH. Isso tudo influencia a resposta ao tratamento, são fatores moderadores. Essencial, por exemplo, no Congresso Mundial do TDAH, fazer o paciente conseguir tolerar o tratamento com TDAH. Os não estimulantes surgem para ajudar na tolerabilidade, mas a gente precisa fazer o paciente tolerar o estimulante quando ele não tolera. A gente precisa facilitar esse processo, porque, volto a dizer, a gente tem um tratamento com grande tamanho de efeito. As comorbidades influenciam muito na escolha. A gente vai falar lá na frente que ordem você trata, quando você usa o quê. Então, as comorbidades vão influenciar na escolha. A segurança. O paciente tem alguma comorbidade clínica que precisa estar estabilizada antes de você iniciar o tratamento com TDAH. Uma grande discussão atual é o risco cardiovascular dos tratamentos com estimulantes e não estimulantes no TDAH. Então, isso precisa ser considerado. E, principalmente, o desejo do paciente. E eu colocaria o último, a expectativa. Então, vários fatores vão mediar o efeito terapêutico. A gente sabe que o tamanho de efeito dos estimulantes e dos não estimulantes são centrais nos sintomas nucleares, desatenção, hiperatividade e impulsividade, mas eles também têm um tamanho de efeito moderado em função executiva e desregulação emocional. Só que eles têm um tamanho de efeito menor. Só que, por exemplo, eu não sou psiquiatra da infância e adolescência, eu trato adultos. E, para o adulto, a disfunção executiva e a desregulação emocional costuma ser a primeira queixa dele, não a desatenção. Ele vai se queixar primeiro da desorganização, da dificuldade de se acalmar. Ele vai se queixar muito mais de vivenciar emoções de uma maneira muito intensa, tanto que é muito comum chegar paciente no consultório diagnosticado com transtorno bipolar, tendo TDAH, o que muitas vezes é confuso, mas você tem isso com muita frequência ou com transtorno de personalidade, e esse paciente tem uma desregulação emocional associada ao TDAH. Mas uma das coisas que é mais importante para o paciente em termos de eficácia é quando ele observa o tamanho do efeito em desfechos de proteção. Ou seja, quando esse paciente diminui o risco de desenvolver dependência química, quando o número de acidentes automobilísticos diminui nesse paciente, quando essa paciente não fica grávida na adolescência. Esse é o real impacto do estimulante. E essa é a razão principal pela qual vocês devem fazer a escolha adequada ao identificar e tratar o TDAH. Comorbidade em TDAH é a regra, não é a exceção. 90% das crianças que não trataram TDAH na infância vão chegar na fase adulta com uma comorbidade. 50% com duas. Normalmente a segunda sendo dependência química. E como você trata o paciente com TDAH uma comorbidade? A melhor abordagem não é que a gente usava, trata primeiro uma para depois tratar a outra. Trata as duas em paralelo, porque muitas vezes você deixava de tratar a comorbidade. Você trata as duas em paralelo. Tá? Você só deixa de tratar as duas em paralelo em determinadas situações onde a gravidade do outro quadro pode ser impactada negativamente. Quais situações? Pacientes psicóticos, pacientes com transtorno bipolar sem estabilizador de humor,
e pacientes com abuso de substância. E aí, nesse, eu quero só trazer uma coisa que eu ainda tendo a achar que o estimulante tem um bom lugar. Tá? A gente sabe em dados que o uso de estimulantes reduz a prevalência de dependência química em pacientes com TDAH e reduz o impacto nesses pacientes. A lisdexanfetamina é um agonista de TAR1. Você tem estudos muito interessantes de agonistas de TAR1 no tratamento de dependências químicas e comportamentais. Então, você tem um estudo que mostra que doses altas de lisdexanfetamina são eficazes e aumentam a retenção do tratamento ambulatorial de pacientes com dependência de cocaína. Então, mesmo em pacientes com uso de substância comórbido, eu entendo que ser efetivo também pode ser muito importante para você mudar desfecho. Quando o não estimulante entra em cena? Quando você tem uma resposta subótima a uma intolerância. Ou seja, o paciente não tolerou o estimulante ou não respondeu ao estimulante. Essa é a primeira escolha dos não estimulantes, como a tamoxetina. No abuso de substância, como eu falei, talvez nesse perfil de paciente, em comorbidades específicas, quais? Principalmente os tiques. Pacientes ansiosos, caso eles tenham ansiedade de desempenho, normalmente tratar o TDAH com estimulante é mais interessante. Caso esse paciente tenha outros transtornos de ansiedade, você pode usar a tamoxetina como primeira escolha de tratamento. Mas principalmente como terapia adjuvante. A ansiedade, embora relatada como evento adverso dos estimulantes, ela não é tão frequente assim. E isso não quer dizer que pacientes ansiosos não podem usar estimulante. Você pode, só que você precisa tratar paralelamente a ansiedade. Ou, se você preferir, tratar antes a ansiedade, porque você precisa fazer o paciente tolerar o tratamento. Pacientes psicóticos, eles podem usar estimulante quando eles estão com o quadro controlado. Pacientes com insônia, na verdade, o uso de estimulante melhora transtornos do sono em pacientes com TDAH. Pacientes com TDAH desde a infância têm mais parassonia. Pacientes com TDAH desde a infância têm mais apneia do sono. E, normalmente, pacientes com TDAH têm desregulação de ritmo circadiano, muito parecida com a desregulação de ritmo circadiano do paciente bipolar. E tratar o TDAH melhora isso. Porém, quando você precisar trocar um estimulante por um não estimulante, você precisa conversar com o seu paciente, porque senão o problema da aceitabilidade vai entrar em cena. Você precisa mostrar para ele que ele até pode ter vantagens, como uma cobertura de 24 horas, como uma tolerabilidade melhor se ele não tolerou o estimulante. Só que você precisa explicar que o estimulante pode demorar até 12 semanas para ter o seu efeito pleno. Então, muito mais de como é que troca um estimulante para um não estimulante? Conversando. Normalmente, você não vai trocar, porque se o paciente responde ao estimulante, tolera, você não tem por que trocar. Porém, você quer testar, ou você viu alguma outra indicação onde o não estimulante poderia beneficiá-lo, você vai explicar adequadamente a situação para ele. Você vai falar, eu tenho um medicamento com menor tamanho de efeito e com tempo prolongado de ação. Então, você precisa esperar. E se você for trocar de fato, o ideal é você inserir o não estimulante junto ao estimulante e só tirar o estimulante quando chegarem as 12 semanas e o efeito do não estimulante apareceu. Se isso acontecer, você vai fazer uma troca que o paciente vai aceitar melhor. O TDAH em mulheres frequentemente é subdiagnosticado e tem apresentações distintas. Normalmente, mulheres mascaram mais os seus sintomas. Só que o ponto mais importante do TDAH em mulheres é que o TDAH delas podem piorar de acordo com flutuações hormonais. Mulheres na menopausa com TDAH têm mais declínio subjetivo. Declínio cognitivo subjetivo, e maior parte delas podem evoluir com comprometimento cognitivo leve. E a tamoxetina pode surgir como uma opção interessante nessas pacientes, porque ela é um inibidor de recaptação de noradrenalina. E o que vocês usam para tratar sintomas vasoativos da menopausa? Inibidores de recaptação de noradrenalina. Então, você pode
impactar positivamente. Normalmente, meninas com TDAH pioram na fase pré-menstrual os sintomas da desatenção e um dia antes da evolução elas pioram os sintomas hiperativos. E elas podem precisar de ajuste. Só tem uma meta-análise que avaliou ajustes em mulheres na fase pré-menstrual. E, aparentemente, você aumentar a dose do estimulante ou combinar medicamentos podem aumentar a eficácia nessas fases do ciclo menstrual. O TDAH persiste na mesma proporção em pacientes acima de 60 anos. E eu já falei para vocês que ter TDAH aumenta o risco de comprometimento cognitivo leve e aumenta o risco de Alzheimer. Os seus pacientes que chegam lá com queixa de comprometimento cognitivo leve, eles podem ter uma história de TDAH, que é muito mais difícil de avaliar. E a tomoxetina pode surgir como uma opção interessante para esses pacientes, porque muitas vezes eles podem ser polimedicados e tolerar melhor um não estimulante. Talvez tenha um perfil de tolerabilidade mais aceitável. Talvez por quê? Porque não tem estudos de eficácia e nem de segurança, nem de estimulante, nem de não estimulante em idosos. O risco cardiovascular, e aqui é para desmistificar uma coisa, você tem recentemente 4 estudos importantes mostrando um possível aumento de risco cardiovascular com estimulante e não estimulante. Tá? Só que antes disso, a gente precisa lembrar que ter TDAH aumenta em 4 vezes o risco de doença cardiovascular. E o que se mostrou é que mesmo que houvesse um risco de aumento de hipertensão arterial, com qualquer medicamento simpático ou mimético, seja com estimulante ou com não estimulante, esse risco não é o suficiente para você não usar. Na verdade, você está reduzindo o risco de morte cardiovascular no seu paciente e não aumentando.